Bem, gente, boa noite. Aos que chegaram ontem e participaram da nossa maratona acadêmica, muito obrigado. Aos meus alunos do mestrado que fizeram parte de alguma das atividades hoje, né? Também agradeço a participação. Acho que inevitável, assim, impossível não agradecer a toda a equipe, inclusive aos voluntários, né? Nós montamos um time aqui de 20 voluntários, estudantes de graduação das principais universidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, realmente foi uma bela ideia. Os jovens hoje em dia gostam de se sentir parte, né? E acho que responderam muito bem esse chamado. Então, também sou grato a todos. Então, chegando agora, estou agradecendo aos voluntários, né, que fizeram um amazing job, para usar a palavra do Todd. Ele ficou muito impressionado e recebi vários elogios assim dos participantes. Acho que foi muito legal, fazendo um balanço aqui, ver tanta gente de fora de Porto Alegre, de várias cidades, pela distância, assim, eu mencionaria Piauí, tinha gente do Piauí, tem gente do Maranhão, mais do que ano passado em São Paulo, né? Muita gente de Brasília, Belo Horizonte, enfim, you name it, para fazer uma palavra também de americano, mas realmente pareceu até ter mais gente de diferentes lugares que São Paulo. Acho que ano passado estava cheio, mas estava muito concentrado em São Paulo. E esse ano, realmente, foi muito bacana ver papers de gente nova aí que veio experimentar e me disse que voltará nos próximos anos. Bom, nós fizemos já a eleição, quer dizer, por aclamação da nova diretoria. Para os que estão ingressando agora na BDE, há uma tradição de renovação, né? E via de regra, sempre foi assim, faz 10 anos que é assim, o vice-presidente é o futuro presidente, para haver uma redução de assimetria de informações, para haver eficiência na governança, porque aí o sujeito que vai ser o presidente já sabe como é que funciona. E cabe a ele sempre organizar o congresso do ano seguinte. Então, o Orlando, eu pediria que se levantasse, viesse até aqui. O Orlando é da Federal de Santa Catarina. Há um tempo, tem uma das boas notícias, além de outras, né, que serão acadêmicas que traremos, será em Floripa, né? Nós temos como vice... Parece que há um pedido de que haja 15 dias de congresso para dar tempo de refletir, absorver, né, a matéria. E o vice, o Eric está aqui? O Eric? Cadê o Eric? Está ali. Por favor, Eric, é o nosso vice. Contamos com o Eric. Vocês devem estar se perguntando, mas de onde será o Eric, né? Porque aí com isso nós teríamos, sempre teve uma exceção só na nossa história, né? Tentamos manter as instituições, né? As regras do jogo. O Eric, ele é paulista, que decepção, mas não será em São Paulo, tá? O Eric está lotado no Judiciário do Rio, então, em princípio, 2019 seria Rio de Janeiro, tá? Então, acho que o pessoal ficou traumatizado com o calor de Porto Alegre, né? Não tem praia, o pessoal passou o tempo inteiro me sacaneando aqui. Então, terá praia, né? Terá praia, por isso, uma semana, né, de eventos. Quem mais nós temos aqui? Temos o o Arthur, que está, por favor, também, está na diretoria, faz parte do grupo de jovens que vai contribuir. O Manuel está aí? Ele estava. Cadê o Manuel? Ele está ali fora. Chama ali o Manuel para mim, por favor. Então, o Manuel, o Fernando Meneguin, de Brasília, que já foi também. Está lá o Manuel, nosso
mais novo membro da diretoria da BDE, então. Mencionei todos. O Chiquida, que já foi também, o Chiquida vai fazer o papel, o Cláudio vai fazer o papel, então, acadêmico. Ah, verdade. Não cabem 2 Chiquidas. Até eles ficaram dizendo que tinha muito Chiquida no mesmo congresso. E coisas familiares a gente não... Né? Então, o Cláudio será o diretor acadêmico, vai cuidar de submissão de papers, que foi o duro papel feito pelo Tabac, quem eu sou grato, agradeci já a ele já foi, né? Queria agradecer também aos meus colegas de diretoria que estão aqui. Temos o Alexandre. Temos o Alexandre. Não, quem mais? É verdade. O Bruno Bodar não está aqui porque está fazendo um LLM em Harvard, então é motivo mais do que justificado, né? O Thiago teve um impedimento e não pôde estar conosco, mas eu queria agradecer realmente os meus colegas de diretoria. Foi um prazer ter servido a BDE, né? E se eu tivesse que resumir, antes de dar a palavra para o nosso presidente, eu estava ouvindo a desembargadora Cláudia falando hoje, e me lembrei que há 10 anos atrás, na PUC, que é uma outra bela instituição aqui de Porto Alegre, que foi o primeiro congresso, a Cláudia estava assistindo como uma curiosa. Tipo, o que deve ser isso aí? Eu acho que pode me ajudar a resolver meus problemas. Os juízes têm sido, nesse período, bastante, até mais curiosos com a análise econômica do que os próprios acadêmicos, e nós estudamos análise econômica e entendemos o motivo, né? O acadêmico ele já tem o sunk cost dele, numa formação, às vezes na Itália, na Alemanha, ele não vai simplesmente, depois de 20 anos de custo afundado nisso, dizer que, bom, agora esqueçam tudo que eu aprendi. Então, os juízes eles precisam resolver seus problemas, a realidade bate à porta. Então, a Cláudia veio sem saber bem o que era, meio desconfiada, eu disse, falei, a senhora vai ser a primeira que vai citar Law and Economics numa decisão. E ela tem um belo acórdão, até teve um ministro do STJ, que é o Salomão, que deu um voto belíssimo de Law and Economics antes dela, mas ela deu recentemente, num caso criminal, uma decisão usando muito bem Law and Economics. Ela fez mestrado e hoje está aí palestrando. Então, acho que essa é a melhor imagem em perspectiva, né? Ou seja, 10 anos atrás, um colega que estava assistindo, hoje está palestrando. Isso é sinal de que nós estamos conseguindo evoluir, e realmente, imagina que são 6h30 da tarde, e está cheio aqui, é inacreditável, praticamente, né? Se fosse tempo atrás, realmente, de papers, enfim. Então, vou passar aqui o microfone ao meu antigo... Bom, até por enquanto ele é meu vice, né? Depois, outra coisa importante, nós criamos um conselho, né? Então, por governança, os mais velhos, que coisa horrorosa, mas os mais velhos irão para o conselho, aonde em algum momento irá Orlando, que já não é mais novo também, e os mais jovens, então, começarão. Foi um trabalho que a gente já fez no IDERS. O IDERS tem 2 anos menos que a BDE, 2 anos menos. Então, nós já fizemos a sucessão. Hoje, o IDERS já tem uma segunda geração, que é essa galera mais jovem, o Manuel, enfim, vocês conheceram, estavam aqui também, o Marcos, a Cris. E, então, por enquanto, vice, futuro presidente. Bom, muito obrigado, Luciano. É uma honra imensa ter sido escolhido presidente da BDE, continuar esse trabalho. Eu sinto que o meu trabalho é especialmente difícil porque eu vou ter que tentar continuar o trabalho que esses gigantes que me antecederam fizeram, mas eu vou estar muito bem acompanhado por uma diretoria ativa. E algumas coisas contam a nosso favor, né? Law and Economics não é mais aquela coisa absolutamente estranha e desconhecida. Na semana passada, numa decisão de máximo interesse para a economia brasileira como um todo, sobre terceirização, o Supremo Tribunal Federal citou Ronald Coase na ementa. Né? Ou seja, não é esse desconhecido mais. Ele ainda, obviamente, o nosso método, nosso ramo ainda não é tão conhecido como a gente quer que ele seja. A gente quer que
todos os operadores jurídicos e claro, também no campo da economia, que os economistas trabalham um pouco mais também com o papel que as normas têm na formação das decisões sociais e tudo mais. Então, a gente tem muito o que fazer, mas a gente está saindo daquela posição meio marginal para entrar no mainstream. E o meu trabalho vai ser continuar esse trabalho que vem sendo feito. Eu acho que eu vou conseguir, junto com a minha diretoria, um excelente resultado, mas isso só porque a gente já está partindo de uma posição de vantagem, já parte de ombro de gigantes. Então, é isso. Quanto a esse congresso, eu vou pegar uma procuração geral do auditório para fazer um agradecimento especial para você, Luciano, para toda a tua equipe de apoio, porque foi um evento magnífico. Eu vou pedir aqui, vamos puxar uma salva de palmas para o Luciano, que ele merece. Então, foi um sucesso absoluto. Acho que por todo e qualquer ângulo que se analise, foi um sucesso absoluto. Ano que vem, em Florianópolis, a gente vai tentar fazer um evento tão bom quanto. Vamos tentar o nosso melhor. A gente parte de um ponto de vantagem, que são as praias, né? Mas a gente já sai um pouquinho na frente, tem as praias. Mas, no mais, o resto a gente vai tentar igualar. Brincadeiras à parte, eu acho que é isso, eu acho que é importante que a gente continue dialogando, que a gente continue, todos aqui, não só diretores, mas todo mundo que está de alguma forma engajado nesse movimento, que leve a palavra, não é igreja, mas há que se levar a palavra, levar a história. Tem muita gente que tem muita gente que não conhece ainda, acho muito importante viajar por aí, explicar. É isso, gente. Eu só tenho a agradecer e eu espero estar à altura dessa missão que meus pares me confiaram. Muito obrigado. Bem, então, agora só fazendo um fechamento de... Os americanos chamariam de closing remarks. Nós teremos a professora Paula, que em breve iniciará a conferência, mas closing remarks... não. Os franceses falariam, como é que é o rapporteur do negócio? O que a gente viu no primeiro dia? Primeiro vimos uma palestra sobre corrupção, um estudo de caso que serve para que muitos aqui possam pensar em trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. Gente, são casos que estão disponíveis, né? De como é que se estruturou a corrupção, né, em determinadas companhias, como que isso acabou, né, gerando uma maneira de fazer negócio, foi assim que foi apresentado. E me lembrei de um trabalho sobre compliance nos Estados Unidos, e o que se levantou foi que as empresas que não tinham compliance nos Estados Unidos acabaram, que eram europeias. As maiores condenações foram de empresas europeias, porque os europeus, há pouco recentemente, eles podiam, inclusive, contabilizar a corrupção no seu balanço, né? Então, era uma maneira de fazer negócio. Alemanha, Suíça, despesas com corrupção em outros países, naturalmente, né, podiam ser consideradas como despesa, abatia e pagava menos imposto, né? O país que resolveu lutar contra a corrupção foi esse terrível país dos Estados Unidos, né, que começou a exigir que, internacionalmente, se devesse respeitar níveis mínimos de compliance. Nesse paper, quer dizer, as maiores condenações foram de empresas europeias e que se viam que havia uma maneira de fazer negócio que era corrupção. E é evidente que há perdas, e a gente sabe muito bem que, bom, eu acho que o próprio expositor, né, o professor Moro, deixou claro que dá para defender a corrupção como eficiente, mas eu acho que dificilmente aqui em sua consciência alguém faria isso. Palestra do Todd, eu acho que foi fantástico. Outra coisa para mim muito bacana foi ele falar em inglês. Até me perguntaram se seria bom uma tradução, e eu achei que não, que nós queremos formar alunos, né, na graduação e no mestrado que sejam capazes de ler, escrever, dialogar em inglês. O Todd ficou super contente, porque ele disse que conseguia... A gente que dá aula há muito tempo, a gente percebe tudo. Ele disse, cara, eu consegui ver que o pessoal estava entendendo, né, que eu estava falando, meus argumentos, não era uma coisa assim que... Né,
Então, foi muito bacana isso também, acho que a gente deve repetir, acho que foi uma experiência positiva, ter um momento de falar inglês. Talvez, eu não sei, tenha que ser em algum momento todo ele, ou praticamente todo em inglês, para que o Todd, por exemplo, pudesse saber o grau de sofisticação que a gente está tendo nas nossas discussões. Acho que temos que pensar em que medida, ou fazer um dia, mas foi uma experiência positiva. Depois eu jurava que à tarde daquele mesmo dia esvaziaria, né? Pô, depois do almoço, o pessoal foi comer um churrasco ali e tal. As salas estavam absolutamente lotadas em temas fundamentais para nós, como tributário, reforma trabalhista e ambiente. Acho que ambiente está menos, né? Até a sala refletia isso, né? Tributário não dá nem para sentar, né? A reforma trabalhista foi bastante polêmico. Depois fechamos a noite também com chave de ouro, e também foi muito bacana ver 4 juízes, né? Aqui falando a terminologia de análise econômica do direito perfeitamente precisa. Manhã de hoje, fantástica também. Então, olha, depois os papers, os posters, gente, foi top, para usar uma expressão que o Bruno implica, né? Foi topíssimo. Ele disse que está caído top, então foi topíssimo. Tá? Gente, alguém teria alguma... até porque eu preciso ficar falando que a Paula não chegou, né? Querem aproveitar, alguém quer tirar algum esclarecimento em relação à BDE? Algum comentário, crítica, sugestão? Não? Vocês têm os slides, aqueles que eu tinha colocado para ontem? Lembram dos slides de ontem, não? Bom, eu não sei. Nós vamos ter um novo site. Eu consegui um funding para mudar o site. Vai ser todo user-friendly. Eu sei que a maioria tentou se inscrever no evento pelo site, tentou se associar pelo site e não conseguiu, não é verdade? Tá. Então, me dissem esses caras de site, o novo, que isso vai acontecer agora. Estamos investindo um bom dinheiro nisso. Depois, aviso a todos que terão 2 bolsas de iniciação científica, que a BDE está com apoio, né, de um patrocinador, estará subsidiando. Os editais não saíram ainda. Existem 2 bolsas de mestrado. Uma já saiu o edital, vai ser uma parceria com a FGV de São Paulo. Ali a estratégia foi uma bolsa que pudesse ser utilizada por membros do judiciário, preferencialmente. Por quê? E eu faço questão de explicar. É porque quem aplica, a gente tem que ter um esforço inicial de aplicação, né? Até eu tinha sempre um trabalho que era assim, Luciano, isso é tudo muito legal, mas tem... Tá, ela tem? Tá. Acabou a minha palestra. Bom. Um esforço muito... Tá, mas tudo isso é muito legal, mas eu aplico onde? Agora eu faço estudo de caso com esses 2 acórdãos que eu mencionei, da Cláudia e do Salomão. Então, terá o site, terão as bolsas, graduação e mestrado, e vamos tentar ver se eles... foi bom que os patrocinadores estiveram aqui, ficaram surpresos. Está aqui? Sim. Terá um prêmio Robert Cutter de melhor monografia de mestrado, tanto para economia quanto para direito, que use Law and Economics. Já está o regulamento, cadê o Renzetti? Virá público, a diretoria já aprovou, então virá público esse regulamento para o ano que vem, né? Para dar tempo. Depois, a pergunta é como se associa. De novo, o nosso site resolverá isso em breve. Enquanto isso não se resolver, basta me passar um e-mail que eu coloco em contato com o nosso tesoureiro. Tá bom? Então, pode chamar a professora Paula. Esqueci de alguma coisa, Orlando? Não? Vamos lá. Segura ali para... Aí, ó. Eu tenho... Muito bem. Eu estou com os... Ou vai passando para mim? Ele vai passando. Olha aí, que bacana, ó. Vai passando. Como diz o Ivo, vai passando, meu filho.
vai ser assim, ó, bacana, vai dando um... Olha lá, ó, benefícios. Inscrição em eventos, nós vamos criar uma área interna para associados, tentando gerar incentivo. Ah, é? Ah, tá, entendi. Tá. Nós temos uma revista, que é a Economic Analysis of Law Review, que não é nossa exatamente, mas nós temos uma parceria, né, que é administrada lá pelo TABAC da Católica de Brasília. Até a ideia dos melhores papers daqui sejam publicados lá. Então, vamos ver aqui. É uma revista Qualizar, então é um incentivo bom, ainda mais para o pessoal da economia, que demora muito, né, para publicar pelo menos ela é A no direito e na economia, ou é A no direito e acho que B1 na economia. A ver, como diriam os argentinos, né? Mas acho que é. Mailing, que é outro problema. Nós temos um mailing list hoje, e quem não for... E a gente chegou a discutir isso, né? Nós vamos ter um mailing aberto e um mailing exclusivo para associados, tá? Vai estar adaptado para como é que chama lá? iPhone, né? E tablets, tal. Pois não, pode passar. Pode passar. Vai ter os eventos, aí vai poder se inscrever. Né? Pode ir passando. Vai ter como se associar, vamos resolver isso. Eles prometeram para novembro, então até lá vocês vão ter que me mandar e-mails. Acesso, tranquilo, inclusive via Face, tão facilitado. Viu que malandragem? Pode passar. Oi. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Por que ela não falou? Aí, sim, uma área exclusiva para nós associados. Tá. Então é isso. Tem, olha lá. Tá vendo? Ah, não sei, cara. É uma área interna. Sei lá. Vamos ter que ver os caras nos mostrarem, né? Law and Economics. Aí, ó, lançamento previsto para 30 de novembro. Ó. Então, aguardem ansiosamente. Tá? Bom, a nossa querida palestrante que vai fazer o encerramento, a professora Paula Forgione, que é titular da Universidade de São Paulo, onde ela leciona, né, professora titular, livre docente. Tenho trabalhado com alguma frequência em arbitragens com ela e aumentamos o nosso intercâmbio, por assim dizer, acadêmico. Então, queria chamá-la aqui para fazer a nossa palestra de encerramento. Bem-vinda, Paula. Vai ser um prazer te escutar. Já está aqui. Tá. Acharam? Bom, boa noite a todos. Tá. Peço desculpas pelo meu atraso, mas eu vim direto do aeroporto. Luciano, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer e uma honra estar aqui. Essa associação tem feito grandes progressos em termos de direito, da interface entre direito e economia. E eu quero trabalhar algumas ideias nessa interface entre economia e direito e a importância da economia para o direito. O que está acontecendo? O que nós estamos percebendo como modificações, como áreas de pesquisa, como impactos na parte prática? Eu sou professora por carreira, etc., mas nós trabalhamos muito. E nós trabalhamos muito com contratos. E, primeiro de tudo, a impressão que eu tenho em relação aos contratos empresariais no Brasil é que nós estamos na hora certa, no momento certo. Hoje, isso tem explodido, a quantidade de contratos, a quantidade de litígios, o interesse pelo direito empresarial, o interesse por essa dinâmica. Para quem gosta, é o momento. Talvez nunca nós tenhamos tido esse tipo de ambiente institucional para trabalhar com os contratos empresariais, na prática. E acontece um fenômeno muito estranho. A prática não tem nada a ver com a teoria, não com o que se ensina nas universidades.
Então, vamos ver um pouco um panorama, se eu acertar aqui, se minha palestra der certo, um panorama do que está acontecendo e quais são os possíveis desenvolvimentos de tudo isso. Espera aí. Aqui. Como a gente encara a ideia de economia, análise econômica do direito nessa parte contratual? Como vocês perceberam, eu vou falar de teoria geral do direito empresarial, dessa lógica própria, mas puxando para a parte de contratos. Existe uma caixa de ferramentas totalmente nova que foi trazida para o direito. A gente vai ver as limitações e as interfaces, mas o fato é, quando a economia deixa de trabalhar com modelos ideais e passa a trabalhar com a realidade, se estabelece uma sinergia muito forte com o campo jurídico. Por quê? Eles trazem o instrumental para que nós possamos entender os nossos institutos com os quais nós trabalhamos há mais de 500, 600 anos. Ou seja, nós nunca trabalhamos com modelos ideais no direito. Quando eu falo nós no direito. Nós nunca trabalhamos com modelos ideais. Nós sempre trabalhamos com a imperfeição. Nós sempre soubemos na raça, se vocês me permitem a terminologia, nós sempre soubemos na raça, ou tentamos na raça desenvolver institutos para lidar com o mercado, para lidar com a fluência de relações econômicas. De alguns anos para cá, os economistas nos deram de presente um ferramental que não tem preço. Deixando questões ideológicas de lado, eu já vou falar um pouco delas, etc. Vou irritar um pouquinho o Luciano, mas deixando toda essa parte de lado, o fato é, não tem preço em termos de instrumental. E como alguém que gosta de direito empresarial, que lida com direito empresarial, que é apaixonada pela história do direito empresarial, eu ousaria dizer que, finalmente, o direito empresarial / o direito comercial tem condições de elaborar uma teoria geral extremamente útil. Vamos lá. O que nos infernizam no segundo ano da faculdade? Fica falando de empresa, num conceito altamente superado, uma coisa fascista dos anos 40, um negócio que não tem nada a ver com a realidade, é um instrumento de tortura dos meninos do segundo ano e que não tem... Gente, aquele texto do Aschini, pelo amor de Deus, para que serve aquilo? Queriam colocar para a prova de pós-graduação da São Francisco. Eu falei, não, por cima do meu cadáver, que isso vai para... Aí eu fui tão assim com os outros professores, não, tá bom, calma, né? Amigo, nós não vamos colocar. Não serve para nada aquilo, o interesse é só histórico. Quantas vezes nós utilizamos o conceito de empresa do código, que, aliás, é centrado no empresário, que é surreal, uma tremenda gambiarra, cópia do Código Italiano de 42, na prática? Tem alguns casos. Por exemplo, para saber se o barbeiro é um empresário que pode ter recuperação judicial, tem casos de barbeiro, costureiros, cabeleireiros. Não é disso que nós estamos falando, isso não serve para nada. Serve para falência e recuperação judicial, para você saber se uma coisa é empresa ou não, mas os critérios estão muito mais avançados. Serve no campo do tributário, para saber se paga ISS, não paga ISS. Não tem nada a ver com funcionamento de mercado, não tem nada a ver com direito empresarial. Ou seja, nós torturamos os meninos, nós não temos teoria geral. Nós torturamos os meninos com algo que não tem importância prática. Eu posso falar isso 30 anos estudando esse negócio. Não tem importância prática. Antes era o ato de comércio. Eu ainda estudei ato de comércio. Aí, passava 6 meses falando de ato de comércio. Era surreal. E ninguém usava para nada. Parecia que não tinha o que falar. Bom, nós estamos mudando isso. Eu posso falar do programa que a gente vem testando, que é tradição, institutos tradicionais, junto com economia institucional. Esta que vos fala faz prova oral, que é para ver se todo mundo leu tudo. E tem toda a bibliografia clássica e tem toda a bibliografia básica de economia institucional. O que eu tenho percebido que funciona, que se você pega uma classe boa e muda esse instrumental logo no começo, eles nadam de braçada ao resto do curso. Porque você mostra
para os alunos uma caixa de ferramenta para explicar a nossa própria realidade. Isso, vocês me desculpem, não tem nada de ideológico, não ideológico. Como diz uma grande amiga minha carioca, eu não tenho mais tempo para ideologia. Eu preciso realizar, né, que é uma coisa do comercialista também. A gente não tem muito tempo para essas coisas. Eu não tenho tempo para ficar em discussão berrando no meio do pátio. O negócio é o seguinte, funciona em termos de instrumental para que nós possamos explicar e planejar melhor as ações do direito empresarial, que é isso que nos interessa. Ou seja, veio de presente. E falar isso para juristas mais velhos, eles tomam um susto. Eles falam assim, olha, finalmente nós temos condição de desenvolver uma teoria geral aqui. Eu vou falar alguns rasgos disso. Isso não quer dizer radicalismo, isso não quer dizer adotar a eficiência como norte supremo das nossas existências, não quer dizer nada disso. Quer dizer que existe um ferramental espetacular para explicar os nossos institutos tradicionais. E, de novo, quem fala isso é alguém absolutamente apaixonado pela história do direito comercial. Isso é muito importante. É a primeira vez na história que isso acontece. Para onde eu aponto isso? Uma outra coisa fundamental. Nós estamos numa situação muito melhor do que nos anos 80. Nós conseguimos entender qual é o objeto, qual é a nossa preocupação. E uma das nossas principais preocupações é a relação entre agentes econômicos sofisticados. Eu não estou falando de consumidor, não é minha matéria, nem poderia. Estamos falando de relações em que todos os polos, normalmente, têm toda a sua existência voltada ao lucro. Como diz o professor Fábio Ulloa, nosso colega da PUC São Paulo, é o seguinte, aceita que dói menos. Aí, como dizem meus filhos, empresa visa o lucro inteira. Toda organização visa o lucro. Aceita. Não adianta negar o óbvio. Aí você vai fazer ou papel de bobo ou vai fazer besteira. Não adianta ficar esperando da empresa uma atitude que ela não vai ter, a não ser que haja regulação. O instinto da empresa, toda a organização é voltada para o lucro. Isso não quer dizer que nós tenhamos que admitir que empresas escravizem criancinhas, derrubem florestas, poluam os rios, matem pessoas. Não. Mas ela é voltada ao lucro. E é por isso que tem desenvolvimento, que é um outro slide aí que a gente vai conversar sobre desenvolvimento ligado a isso. Ou seja, quando você tem uma relação em que todos os polos têm toda a existência voltada ao lucro, como diz o Fábio Ulloa, aceita ou vai fazer outra matéria muito mais nobre que a nossa, vai estudar filosofia, vai estudar direito romano, vai estudar outra coisa, não vai estudar empresarial. Se você negar o pressuposto básico da matéria, que é, está todo mundo ali para fazer lucro. Lógico que isso é muito mais sofisticado. Isso faz com que a relação que se estabelece entre esses agentes econômicos tenha uma dinâmica peculiar. Tenha uma lógica própria. Agente econômico erra, empresário erra. Óbvio, a racionalidade é limitada, nós estamos cansados de saber disso. Tradução, nós não somos deuses, não podemos prever o futuro, coisas que os economistas vão explicar com maestria. Mas essa relação, que é totalmente diferente de uma relação empresa-consumidor, o consumidor não tem toda a existência dele voltada ao lucro, a não ser que ele seja um psicopata, mas o direito não trabalha com exceção, né? Eu, como mãe, o direito de família, desculpe, eu, como mãe, não tenho minha existência toda voltada ao lucro, senão ninguém tinha filho, porque você investe, chega na idade que estão os meus, todo mundo bate asa, seu investimento vai. Ou seja, se fosse essa lógica, ninguém teria filho. Agora, entre agentes econômicos sofisticados, desculpem, a lógica é outra. E quem melhor do que nós na marra? E os economistas que vêm com o instrumental todo próprio para explicar essa realidade, para explicar essa dinâmica. De novo, até para intervir, você tem que entender como funciona. Não dá para negar isso. Você pode ser alguém extremamente a favor do controle estatal da atividade econômica. Enquanto o sistema for capitalista, você precisa entender essa lógica até para regular. Me desculpem, aqui sem nenhuma crítica mesmo. Como eu falei, não estou na idade de ideologias.
A nossa ex-presidente Dilma falou o seguinte: eu errei quando eu desonerei sei lá o quê, e os agentes, as empresas embolsaram o lucro e não repassaram para o consumidor. Minha senhora, a senhora esperava, a senhora é economista, a senhora esperava que os agentes econômicos fossem falar: ai, que legal, agora eu vou abrir mão do lucro, porque não, sem incentivo. Não vai. Então, não se decepciona depois. Você precisa entender essa lógica para regular, para intervir, porque senão dá besteira. E quem melhor para explicar essa lógica, para nos auxiliar na compreensão daquilo que nós já sabemos também, de uma certa maneira, no instinto, do que a economia? Não tem. De novo, desprovida de ideologia. Eu não estou falando que a eficiência é o fim máximo do sistema. Eu não acredito nisso. Mas a caixa de ferramenta instrumental não dá para negar. É tanto que hoje em dia não importa a sua linha, direita, esquerda, o pessoal inteligente está trabalhando com a economia. Todos os grandes autores e empresarial de esquerda, todos, são excelentes civilistas e têm grandes noções de economia. Óbvio, senão você não consegue trabalhar. Bom, uma outra coisa bastante interessante. Tem um autor, um professor que era da GV, não sei onde ele está, acho que ele está no INSPER, que é o Paulo Furquim, que tem um texto falando o seguinte, economista. Ele diz, ele faz uma constatação bem interessante. Se um formando de 90 de uma faculdade de economia for voltar para a faculdade hoje, vai ficar espantado. Por isso aqui eu coloquei a turma da economia e a turma do direito. Vai ficar espantado, porque vai perceber que só se fala de contrato. Os economistas focaram num dos principais pontos, que são as relações empresariais, para entender o funcionamento do mercado. O mercado é uma teia dessas relações. Pois bem, os economistas estão debruçados em cima disso. E o pessoal do direito? Está lá. Desafio vocês, pega qualquer livro de contrato empresarial. O que vai ter? Tipo, 2 ou 3 folhinhas sobre teoria geral, copiada dos civilistas que carregam o piano. Há 2000 anos que esse povo carrega o piano e há 600 que a gente só faz a parte fácil, que é muito mais intuitiva que a parte de negócio. Pois bem, 2 ou 3 folhinhas copiadas dos civilistas, aí fala assim, peculiaridades do direito comercial, onerosidade, umas coisas bem... Né? E o resto, tipo contratual. Não tem uma teoria geral. Nós não estamos nos debruçando sobre os contratos empresariais como deveríamos. Isso que nós estamos falando aqui passa longe da OAB. Não passa longe, porém, do concurso da magistratura de São Paulo. Sabe por quê? Porque um dos que organiza é professor de comercial. Aí teve um concurso que ele começou a perguntar o que é custo de transação. Concurso para magistratura. O que é mercado, na sua opinião? O que é o mercado? Os cursinhos enlouqueceram. Agora está todo mundo estudando isso em São Paulo. Começa essa sinalização porque o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu começar a colocar isso. Mas depende muito da banca também. Quem está na banca? Mas realmente foi uma revolução nos cursinhos, porque ninguém sabia responder. As faculdades não ensinam dessa maneira. Ou seja, nós continuamos, no que diz respeito aos contratos empresariais, a teoria geral, nos anos 50, nos anos 60, explicando lá, copiando algumas coisas dos civilistas, etc. Sequer se aceita que existe ou se estuda essa lógica própria dos contratos empresariais. Agora isso começa a aparecer bastante na jurisprudência. Eu coleciono esses acórdãos. Nos últimos tempos, nós temos muitos acórdãos já trabalhando com essa lógica empresarial. Tem um recente que é muito interessante. Vocês devem lembrar que no Código Civil diz que contrato de prestação de serviço são 4 anos de prazo máximo. Por quê? Vem do código anterior, era para impedir a escravidão. Então, nós tínhamos, nem tinha CLT, imagina, era coisa desse... Bom, 2 empresas grandes, agentes econômicos sofisticados, discutindo. Aí vai para o juiz e fala, esse contrato é inválido, 4 anos de prazo. Mas tomou uma corrida do tribunal que deu até dó. O tribunal olhou e falou, deixa eu ver se eu entendi. Parte grande, economicamente forte, partes
iguais, né, no mesmo nível. Os maiores escritórios de advocacia do país. Você vem com esse papinho besta contra a escravidão, isso é má-fé. Beira a má-fé, eles não condenaram por má-fé. Pôs para passear. Porque o direito comercial tem sua lógica própria, porque os agentes econômicos... E aí começa essa... Está começando um movimento jurisprudencial extremamente interessante. Ainda muito preconceito, mas botem reparo. Algo está acontecendo em alguns lugares. Vamos torcer para isso seguir nessa linha. Enfim, eu pus aqui essas duas turmas inspirada pelo Furquim, porque é isso, o pessoal da economia está debruçado em cima disso. Toda essa parte de nova economia institucional tem a ver com contrato. Eles estão olhando essa realidade. Nós estamos parados nos anos 50. O fato é que, se você não está parado nos anos 50, eles, economistas, e nós, juristas, estamos olhando o mesmo fenômeno. Então, é uma sinergia muito forte. Ainda mais quando eles saíram do mundo ideal e vieram para... Instituições importam, o direito importa, existem custos de transação. Quando eles vieram mais próximos à realidade, aí estabeleceu essa sinergia conosco. Mas o ensino disso ainda está muito, muito aquém do que se pode esperar e do que tem sido feito nas faculdades de economia. O que a gente tem nos contratos? Pois eu acabei de falar. Uma visão civilista, estudo de tipos. No máximo, a gente chega para uma obra espetacular aqui de um gaúcho, que é obrigação como processo. É obrigação, não é contrato. O contrato é que é um processo. Hoje em dia, nós temos o dever. Essa obra foi revolucionária e trabalhou a ideia da obrigação como processo. A coisa sofisticou muito, o que interessa é o contrato, que, aliás, eu não sei nem definir direito. Hoje em dia, a definição de contrato é uma coisa complicada. A diferença entre contrato e obrigação é intuitivo, né? Obrigação, contrato, mas o que define um contrato? Enfim, é o contrato que tem que ser olhado diferentemente, especialmente nos contratos de longa duração e de colaboração entre os agentes econômicos. A colaboração assume um papel de muita relevância. E nós lá, estudando o tipo, falando no máximo, se você for muito iluminado, você vai falar do Clóvis do Couto e Silva. Mas se você for muito iluminado, senão nem isso. Aqui no Sul vocês são, né? Vocês trabalham com essa lógica já há bastante tempo. Mas, enfim, a maioria fala ainda dessa visão civilista de obrigação. Quase nada sobre interpretação. Interpretação está embaixo do tapete, é uma das coisas mais importantes que nós temos no direito. Aí está a grande contribuição do direito para isso tudo. Ninguém fala de interpretação. De novo, desafio. Pega livro de contrato empresarial, vai lá na parte de interpretação. 2 ou 3 folhinhas, quando muito. A interpretação não fecha no sistema positivista. A gente fez fácil. Vai para debaixo do tapete. Ninguém fala de interpretação. Ninguém enfrenta os problemas da interpretação. Os economistas, principalmente os norte-americanos, têm livros espetaculares sobre vieses dos juízes, sobre os fenômenos que influenciam a decisão. Parece pecado falar disso no direito. Não, não, não. Isso não existe. Como não existe? Não existe porque não fecha no sistema positivista, né? Mas como não existe? Quer dizer, a gente finge que não vê. É psicopático isso. É fazer um buraco, enfiar a cabeça dentro. Os economistas não embarcaram nisso. Qual a última grande obra de interpretação? Eu diria, também sou suspeita, ele é gaúcho. Eu juro que eu não separei os autores porque eu estou aqui, tá? Que é o Eros Grau, meu orientador, gaúcho Santa Maria, como ele diz, ele nunca fala que ele é de Santa Maria para não humilhar as outras pessoas, né? Que a mãe dele ensinou para ele não sair por aí falando, porque é humilhante para as outras pessoas. Enfim, o Eros, que escreve, começa a trazer a ideia de regras e princípios. Hoje em dia todo mundo esquece, mas foi ele. Depois vocês têm Humberto Ávila, vocês têm esse pessoal que está trabalhando muito isso. Ok. Antes disso, Carlos Maximiliano. Eu adoro Carlos Maximiliano para fazer parecer. Uma maravilha. Brocards, ideas, né, made to stick. Carlos Maximiliano é made to stick. É uma maravilha para fazer parecer. Tem o Carlos Maximiliano. Década de 40. É totalmente maluco. Não é à toa que os economistas acham que a gente não bate bem, se vocês me permitirem. Não faz sentido.
Uma das coisas mais importantes a gente se recusa a estudar. Bom, a realidade, pouquíssima importância para a teoria geral dos contratos, ninguém está preocupado. E nós estamos, se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos preocupados. Na verdade, eu só queria chamar a atenção disso. Não é que está todo mundo fechado numa seita, a economia, law and economics, seita, tipo exército de minions. Não é nada disso, nós estamos fazendo teoria geral. Precisa admitir isso, nós estamos fazendo teoria geral do direito, e é melhor assumir e fazer de bem feito, do que ficar papagaiando. Os economistas vão sempre fazer melhor do que a gente. Eles estudam para isso. O nosso desafio é trazer isso para o campo jurídico. E, desculpem, a caneta está na nossa mão. A gente que trabalha com a formatação de mercado, né? Então, está na hora, 10 minutos, está na hora da gente fazer isso. Bom, essa é a ideia tradicional de contrato. Essa é a visão jurídica da empresa. Foi talhada nessa época. É isso aí que a gente tem. Olha que absurdo, é com isso que a gente trabalha. Quando que nós precisamos é pensar na ordem jurídica do mercado. É disso que nós estamos falando. E aí entra muito forte a economia. E entra muito forte o direito. Na verdade, o que nós estamos falando é de um mercado que é isso. O Simon, prêmio Nobel, tem uma imagem que eu gosto muito. Se você fosse caracterizar, cada agente econômico ele fala em quadradinho, né? Cada agente econômico por um quadradinho. E a relação entre os agentes econômicos com tracinho, um ET que se aproximasse da Terra ia ter a visão desse pano de fundo aqui. É isso. Mercado tem a ver com isso. Mercado tem a ver com essas relações econômicas. Se não quiser chamar de mercado, chama de outra coisa, porque mercado também é uma palavra que espanta um pouco. Mas tem a ver com isso e tem a ver com os contratos, que são as ligações. Isso tem a ver, desculpem, com desenvolvimento. Quem gera riqueza é a empresa. A única coisa que gera riqueza. Direitos humanos, com o máximo respeito que eu tenho. O que gera riqueza é a empresa. O que dá emprego, o que recolhe imposto, etc. E quando você fala de direito e mercado, você está falando, querendo ou não, em implementação de políticas públicas. E sem os instrumentos da economia, nós não analisamos essa realidade desse fluxo de relações econômicas e de como isso funciona. Bom, o que nós temos, decididamente, vocês já perceberam, eu não estou falando dessa coisa de abraça a árvore, aplaude o pôr do sol, boa fé, seja amiguinho do seu amiguinho, colabore com ele, vai abraçar a árvore, aplaude o pôr do sol. Isso não tem nada a ver com essa visão, embora a boa fé seja extremamente importante para a gente. É numa outra pegada, é numa outra perspectiva. Bom, quem formata o mercado é o direito. Nós nos movemos, os agentes econômicos se movem no espaço da autonomia da vontade. Essa é uma ideia muito positivista, muito antiga, que é do Ponte Miranda. As regras cogentes estão aí para formatar o mercado. É o direito que formata o mercado. Não adianta negar também. O que eu posso debater é qual é o grau de aperto ou não dessa rede, como eu calibro essa rede, qual a quantidade de normas cogentes que eu vou colocar para formatar a autonomia privada dos agentes econômicos. Eu vou deixar os slides aí com vocês. Isso sim, no meu tempo não tinha as regras de ambiental. Sim, eu estou aqui viva com saúde, não existia direito ambiental, não existia direito do consumidor. Antitruste, não. São regras que foram sendo postas. Eu posso discutir com o Luciano se elas são ou não adequadas para os fins de desenvolvimento e de desenvolvimento do mercado. É uma outra história. Agora, negar que o esquema é esse, que a relação entre economia e direito tem a ver com isso, é meio difícil. Que o direito formata o mercado, eu não teria dúvidas, a não ser que eu fosse uma internacionalista enlouquecida. Mas, enfim, são coisas todas, reparem, como nós estamos trabalhando com teoria geral e não com um exército de minions enlouquecidos. Nós estamos trabalhando com teoria geral do direito, no sentido mais tradicional que isso possa ter. E eu vou falar até aqui, depois eu vou para os slides finais. E não tem grandes novidades aqui. A grande novidade é o instrumental.
Vamos pegar um dos principais pilares de tudo isso, segurança e previsibilidade. Certo, todo mundo de acordo, os principais pilares. Ninguém estudou isso como Max Weber. Max Weber era comercialista. A tese de doutorado dele é espetacular sobre sociedades comerciais na Idade Média. E a grande preocupação do Weber sempre foi segurança e previsibilidade. Ele era, eu repito, um comercialista. O orientador dele era ligado ao Goldschmidt, que é o maior historiador de direito comercial que já houve, um grande liberal. O primeiro volume do Tratado do Vivante é dedicado ao Goldschmidt. É a mesma raiz, é o orientador do Weber. O Mommsen, que estava na banca do Weber, um dos maiores historiadores do direito. Aí Weber teve uma grande depressão e virou sociólogo, mas quando ele tinha juízo, ele era um comercialista. E toda a base... Não é verdade isso. Pirou, virou sociólogo, mas no começo ele era comercialista. Leiam essa tese dele, é espetacular. E a grande preocupação dele com segurança e previsibilidade é moldada nas nossas preocupações. Bom, se nós formos do Mercador de Veneza à análise econômica do direito, no Mercador de Veneza, a preocupação com a segurança e previsibilidade, etc. O que eu quero dizer é que essas preocupações sempre houve, agora elas são muito mais sofisticadas. O que ninguém discute? A importância da segurança e da previsibilidade tão aviltadas ultimamente, até por conta do exemplo do Supremo Tribunal Federal. Ora, a lei daqui que eu legislo, virá isso. Agora, o que acaba acontecendo? O que eu quero dizer é que, em termos de pilares, tem muita diferença no instrumental, mas, em termos de pilares, há muita semelhança. Agora, tem um preconceito imbecil de todos os lados. Dependendo do público, eu não posso falar mercado, aí eu falo em práticas sociais. Aí todo mundo aceita. Se eu falo mercado, já, dependendo da minha idade, você já conhece o público, você não pode falar mercado, você fala práticas sociais. E também, se vocês vão me perdoar, o time da ED não tá ajudando, porque bate de frente e parece que é muito mais diferente do que é. E não é. Tá? Na verdade, no direito empresarial, há mais convergência do que dissenso. Estou convencida disso. A gente tem que reconhecer e trazer isso para o nosso lado. Bom, e eu vou aqui, eu ia falar de custo de transação, que o direito atua para reduzir custo de transação e que os nossos institutos tradicionais, que são estudadíssimos pelos economistas, colaboração e confiança. Grande confiança, um dos temas dos economistas. A gente trabalha com isso, só que agora a gente trabalha com muito mais propriedade. Nós ficamos muito mais, para usar a palavra da moda, empoderados. Proteção da legítima expectativa, pacta sunt servanda. Nós começamos a estudar todos esses, olhando todos esses institutos absolutamente tradicionais. Com o instrumental dos custos de transação, fica muito mais fácil entender tudo. E a razão e a função de todos esses institutos. Eu só queria... Oh, caramba! Bom, isso aqui não vai dar. Esses institutos, todos, são ligados ao mercado. E tem a ver, de novo, não com abraçar a árvore e aplaudir o pôr do sol, mas com práticas de mercado. Não fala prática de mercado, pode falar comportamento dos comerciantes, usos e costumes é uma que não encontra nenhuma resistência. Você não quer falar em prática de mercado, fala em usos e costumes que o pessoal engole. É a mesma coisa. Se eu tivesse mais tempo, eu ficaria falando da importância dos usos e costumes para a criação dos tipos contratuais. Chama de outro jeito, chama de prática de mercado. O que eu quero dizer é que, ao contrário do que anda pensando a maioria do pessoal, que é formado num consumerismo maluco, e num civilismo também estranho, todos esses institutos têm a ver com objetivação pelo mercado. A legítima expectativa é considerando a prática de mercado. Usos e costumes são leis, desde que não violem as regras cogentes. Já falava o artigo 133. Era 131, era da interpretação 33 do Código Comercial. Os costumes, já vou terminar. Os costumes integram todos os contratos.
É espetacular. Isso no funcionamento geral. E, de novo, usos e costumes, boa-fé, confiança, tudo isso é um pouco a mesma coisa, né? São lados, são facetas do mesmo fenômeno. Quem estuda com uma outra terminologia? Os economistas. A importância da confiança para o fluxo de relações econômicas. Uma das partes mais bonitas do Law and Economics é isso. Enfim, sempre falamos da mesma coisa. A compreensão dos contratos, como? Dependendo do público, essa terminologia espanta, você precisa dourar um pouco a pílula. Mas sistema de governança, sistema de alocação de riscos, sistema de incentivos e desincentivos. Fiz uma experiência semana passada, eu resolvi que os meninos da graduação precisavam entender cláusula penal direito, porque está uma confusão. Acreditem, com uma classe formada, sabendo o que é custo de transação, etc., você explicar a cláusula penal dentro de um sistema, né, como execução específica, como perdas e danos, dentro de um sistema de incentivos e desincentivos, a coisa assume a função econômica dos institutos, para usar um termo bem tradicional. A função econômica dos institutos fica brilhante, ela pisca, ela fica muito mais evidente. Você entende muito melhor os institutos, a função econômica dos institutos, que o Vivante já falava que é uma deslealdade sair mexendo com direito empresarial sem conhecer a função econômica dos institutos. Isso se ressalta muito mais com essa caixa de ferramentas que nos é trazida pela economia. Isso aqui não é um esquema tradicional. Qual livro de direito comercial que traz isso, gente? É um inferno. A gente fica lá falando de tipos, ninguém está preocupado com esse sistema de incentivos, desincentivos. O que nós temos hoje são os economistas, que estão realmente preocupados com essa teia que dá sustento aos contratos. Bom, isso aqui não vai dar tempo de falar, de jurisprudência. Eu confesso que eu achei que eu fosse ter mais tempo. Mas eu deixo as transparências aí. Não, deixa. Eu falo o tempo que me dão. A colaboração. Né? Como o direito pode incentivar a colaboração, que é o meu tema de pesquisa hoje. Por que alguns contratos dão certo e outros não dão certo? A colaboração é fundamental. Como o direito pode estimular a colaboração? Para quê? Para o desenvolvimento global. Nós estamos tratando não do interesse da empresa, mas do interesse do mercado como um todo. O que nos interessa é o fluxo de relações econômicas, não é proteger o agente econômico em si. É o fluxo de relações econômicas. Como isso funciona? Bom, a colaboração é fundamental para os negócios. Como estudar colaboração sem nos valer de toda essa doutrina, todos esses estudos, inclusive os empíricos dos economistas? Não dá mais. Mas, óbvio, isso aqui não cai na OAB, né? Então, a análise tem que ser feita dentro da lógica do direito empresarial, nada a ver com posturas ingênuas e desconectadas da realidade. Muito cuidado com posturas demagógicas que só aumentam a insegurança e a imprevisibilidade. Essa coisa de boa-fé, que eu lá sei de onde tira essa boa-fé, gente. Não, porque na noite anterior, na verdade, eu escrevi isso aqui, está no texto, assinei, né? Vocês sabem que não é só a intenção que vale. O texto é uma presunção da vontade comum das partes. Isso é interpretação. Eu assinei, mas está errado. Não, porque está contra a boa-fé. Não tem uma arbitragem que a boa-fé não venha alegada de todos os cantos possíveis. Isso não tem nada a ver com prática de mercado, com objetivação. Tem que entender qual a função econômica daquilo de uma maneira objetiva. Nada a ver com isso, com essas posturas ingênuas, essa coisa de, perdoem a repetição, aplaudir o pôr do sol e abraçar a árvore. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o mercado, com objetivação pelo mercado, a relação de confiança. Enfim, é preciso trazer uma objetivação maior. Mas quem trabalha com Law and Economics também não está ajudando. Porque se fechar numa terminologia, nós não vamos conseguir essa interação. E a gente devia ter um norte, trazer isso para dentro dos institutos tradicionais do direito empresarial, trazer isso para o nosso campo.
entendendo dentro de uma lógica de formatação de mercado, porque, de novo, a caneta está na nossa mão. Quem formata o mercado é o direito, nessa linha da autonomia privada. É isso que nós deveríamos estar fazendo. Eu quero o meu slide das sereiazinhas. Passou. Então, o que não pode acontecer de forma alguma, e às vezes eu vejo muito moleque encantado com isso, com esse canto de sereia. Num momento em que tudo está de perna para baixo, em que o Supremo Tribunal Federal legisla, literalmente, porque não passa no Congresso, todos nós conhecemos o nosso Congresso, na época do impeachment da Dilma. Então, Congresso é aquilo lá, não dá para... extremamente conservador, para não falar dos outros problemas. Então, o que faz? O STF legisla, eles vão decidindo, etc. Numa época de insegurança e de imprevisibilidade, cair na armadilha de uma linha mais radical do Law and Economics, que já está superada, inclusive, mas que coloca a eficiência do sistema como norte único, é muito perigoso. E isso traz uma ilusão de segurança e previsibilidade. Desculpe, os exemplos graçam. Nós não estamos aqui só para reduzir custo de transação. Aí nós vamos para o que nós acreditamos que o direito deva fazer. Como nós somos comercialistas, um dos principais pontos é fazer esse negócio funcionar direito mesmo, para trazer desenvolvimento, para aumentar o bolo. Existe isso. Ou seja, precisa tomar um pouco de cuidado, porque a economia não deve ser uma ciência normativa. Não é, é o mais eficiente, vamos implementar. Muitas vezes, sim, mas não é o nosso único norte. Então, cuidado, pelo menos é o conselho que a gente dá para os mais jovens, cuidado com esse canto de sereia. Eu escrevi um artigo há muitos anos, falando da análise econômica do direito, perguntando paranoia ou mistificação por conta daquele artigo que o Monteiro Lobato escreveu sobre a Tarsila do Amaral, enfim, na época do modernismo. E hoje eu falaria o seguinte, não é nem paranoia, nem mistificação. Não pode ser feito o que os mais velhos fazem, que é refutar, não quero saber. Isso é coisa do capeta. Não vai funcionar. Da mesma maneira, uma mistificação à la exército de minions também não vai funcionar. A coisa precisa ser trazida para o nosso campo, para o campo do direito. Se a gente quisesse ser economista, nós estaríamos na faculdade a gente teria feito a faculdade de economia. Nós não fizemos. A gente tem que trazer isso para a gente. Utilizar essa caixa de ferramentas fenomenal. Bom, minha ideia, deixa eu só ver esse aqui. Temos que reconhecer, a partir do momento em que supera os modelos ideais, a nova economia institucional trouxe-nos uma caixa de ferramentas de que nunca dispusemos para entender o funcionamento dos nossos próprios institutos. Eu tomo muito ovo, muito tomate por falar isso com essa clareza. E é isso mesmo. Tá? Hoje, nós podemos entender e planejar melhor o que sempre fizemos na raça. Entender e planejar. Qual é a intervenção melhor, dependendo do fim que nós elegemos como aquele que deve ser perseguido. Minha conclusão seria, é hora de repensar a teoria geral do direito comercial e dos contratos empresariais. Nós não estamos mais nos anos 40, e nós continuamos repetindo tudo. O Asquini teve o seu tempo, que já passou. Então, vamos parar, fazer um manifesto contra a tortura dos estudantes do segundo ano, e passar essa lógica mais útil, essa caixa de ferramentas extremamente útil, sem esquecer que o direito é o direito. Trazer isso para o nosso campo e parar de ensinar no segundo ano uma matéria totalmente desconectada da realidade, que não tem nada de teoria geral, a não ser que vocês acreditem realmente que estudar estabelecimento comercial seja a teoria geral do direito empresarial. Não é. É importante, eu adoro a parte do estabelecimento, mas não é o mais importante. Vamos focar naquilo que realmente formata a linha de pensamento da nova geração, já que essa
Não sei onde vai dar, mas pelo menos a nova, nós mais velhos temos o dever de passar essa nova caixa de ferramentas para eles. Bom, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Luciano, pelo convite. Bom, gente, queria agradecer a professora Paula pela excelente exposição, para fechar nosso evento, trouxe provocações interessantes. Por sorte nossa, nós não somos os minions aqui, né? Somos bastante... Não somos... Até tem um pessoal aí mais ligado aos austríacos, que não é tanto... Não que eu não goste, eu até gosto do Hayek, mas a gente... Teve até uma palestra de um professor de Chicago, né, que é o Todd Henderson, que a palestra dele aqui foi sobre trust, foi sobre confiança, e ele acha que a internet vai nos levar a um grau de confiança que, em algumas situações, o próprio, e aí talvez você se choque, o próprio governo seria dispensável. O exemplo que ele dá é do Uber, que faria melhor o papel de aumentar a confiança do que a prefeitura, por exemplo, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo, ao regular táxi, ou de Porto Alegre. Mas nós temos a oportunidade de debate seria quase que imperdível, mas o meu problema é um evento que eu talvez tenha planejado um pouco em cima, que era o Unicinos Arbitration Day. Eu não sei se até meus colegas... está lá. Está lá. Estão todos lá. Então... O dilema agora quem sabe, mudamos o fundo. A professora Paula enfrentou toda uma... Ela veio de Salvador, então ela está um pouco... Ela me comentou que, né, dada a nossa infraestrutura, ela não conseguiu pegar um voo direto, né? Então, se ela quiser se ausentar, mas nós vamos aqui só mudar o palco, botar umas cadeiras, e você está à vontade para, se quiser... Agora, discutir os aspectos financeiros e econômicos da arbitragem, você seria muito bem-vinda. Vamos trocar aqui, por favor? E aí, havendo espaço, a gente aproveita e discute essas provocações, mas acho que estou, do meu lado, perfeitamente alinhado com essas provocações e alertas. Sim. Minha diretoria está me mandando encerrar o congresso. Então, eu formalmente encerro o congresso da Associação Brasileira de Direito e Economia e formalmente inicio o Unicinos Arbitration Day.